Imagine se todos os seres do nosso folclore fossem reais. Fala galera, eu sou Lorena, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo do Passos Entre Linhas. Hoje eu vim falar sobre o livro O Tratado dos Pés Descalços, do autor Guilherme Viana, que foi publicado pela editora School, uma editora brasileira que se propõe a divulgar e a publicar autores nacionais para poder dar essa força à literatura brasileira, e a gente precisa muito. Bem, o Tratado dos Pés Descalços me chamou muita atenção por ser ambientado no Brasil, pelo personagem principal ser negro e por tratar sobre histórias do nosso folclore, ter como base as histórias do folclore brasileiro. Mas antes de começar a falar sobre o livro, eu quero pedir que, se você ainda não é inscrito ou inscrito no canal, que você se inscreva, já copia o link desse vídeo para poder divulgar para os seus amigos, para a família, para poder ajudar a gente a divulgar o Passos Entre Linhas e a divulgar também a literatura nacional. E já deixa o like no vídeo, porque isso ajuda muito a gente a divulgar aqui os nossos trabalhos. O Tratado dos Pés Descalços conta a história do André, um garoto de 12 anos que nasceu com apenas uma perna. Por conta dessa especificidade, ele sofre muito preconceito durante toda a sua vida. Ele passou uma infância em que ele ficava muito doente também, então seu pai tem um certo sentimento de que deve proteger ele, ao mesmo tempo em que ele não é um pai super protetor. Isso eu gostei muito, porque ao mesmo tempo que ele sabe que ele tem que estar sempre de olho no André, ele deixa que o André se defenda e lide com as dificuldades do dia a dia, porque ele diz que só assim o André vai conseguir crescer forte, porque nem sempre ele vai estar lá para poder ajudar. Eu achei isso muito legal. E desde o início do livro a gente já fica sabendo que a mãe do André morreu quando ele era bem bebezinho. Ele vive com o pai no Rio de Janeiro e no início do livro ele tá começando a ter aulas numa nova escola, então tudo pra ele é muito novo, são novos colegas, ele vai ter que lidar com aquele preconceito mais uma vez. Além de ele só ter uma perna, ele é uma criança negra numa escola particular. Tudo isso mexe muito com a cabeça do André. Só que aí a gente tem a introdução de uma personagem, a Monan, que é a professora de história do colégio. Ela é descrita como uma mulher negra, de pele bem escura, cabelos bem cheios e enrolados. E a Monan ensina a história brasileira e incita as crianças a conhecerem mais sobre os personagens do nosso folclore. Eu achei isso muito legal e achei a Monan uma personagem incrível. Ela é uma das minhas personagens favoritas do livro, sem dúvida. Então, nesse livro, os seres mágicos do nosso folclore são tanto os vilões quanto os mocinhos. Aqui eu vou pegar uma cola porque eu não vou lembrar de todos os personagens. Mas a gente tem os sacis, os curupiras, a cuca, mula sem cabeça, os botos cor-de-rosa, iaras, o boitatá e muitos mais outros personagens que a gente conhece, tanto do folclore quanto de outras histórias populares que vieram de outras culturas, de outros países, mas que a gente tem conhecimento muito forte aqui também, como por exemplo da Colombina. Então, como eu falei, o André sofre muito preconceito na escola por conta de sua cor de pele, por conta de não ter uma perna. Como a Monan propôs que os alunos fizessem apresentações representando personagens do folclore nacional no final do ano na escola, e ele ficou com o personagem do Saci, ele começou a ser chamado de Saci em tom pejorativo no colégio. Tem um menino específico que fica agredindo o André com mais frequência, e aí em um desses momentos de agressão, o André acaba se exaltando e vai revidar a agressão desse menino, né? Ele revida fisicamente essa agressão. E aí ele descobre então que ele também é um saci, mas um saci de verdade. Por conta dessa exaltação, ele liberou seus poderes e aí ele é levado a conhecer os sacis, que não existe só um saci na história, que eu achei bem legal também.
A comunidade dos sacis me lembrou muito um quilombo e eu achei isso bem legal, bem rico, porque eu acabei fazendo várias inferências da história com a nossa história do Brasil mesmo, a construção do país e tudo mais. Então o André é levado para a região onde os sacis vivem, para poder conhecer um pouco mais sobre o seu povo. E assim ele conhece não só a história dos sacis, como a história de outros povos mágicos também. E ao mesmo passo em que chegam muitos conhecimentos, muitas aventuras e coisas boas com essa descoberta, chega muita coisa perigosa também. O André começa a passar por situações que ele nunca imaginava e a gente vai acompanhando esses desbravamentos, esses aprendizados e as coisas loucas que o André começa a passar por conta dos vilões ali da história. Foi muito gostoso fazer a leitura desse livro, eu adorei. Esse livro se encaixa, o Tratado dos Pés Descalços, então se encaixa, eu acredito que no gênero infanto-juvenil. Ele tem continuação, a continuação já está disponível para venda no site da School. Uma coisa que eu não gostei muito do livro foram os termos gordofóbicos usados para tratar do Cauã, que é um curupira. Ele é gordo, ele é um pouco, aliás, desajeitado. E alguns termos que alguns personagens usam para poder se referir a ele me incomodaram bastante. Mas fora isso, o livro é show. Eu indico muito que vocês leiam. Vocês podem comprar ele no site da School. Eu vou deixar o link na descrição para que você possa ir direto para lá. Ou então diretamente com o autor, e eu vou deixar o perfil dele no Instagram também aqui na descrição para que você possa entrar em contato caso você queira pegar já autografado com o autor diretamente. E é isso. O Tratado dos Pés Descalços é um livro que me agradou bastante. Eu quero ler a continuação dele. Espero que eu tenha conseguido passar aí o quanto foi legal ter a experiência e ter conhecido esses outros personagens, porque tinham personagens do folclore que eu ainda não conhecia e conheci através do livro. E se você gostou desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Curte, compartilha, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Até a próxima. Tchau, tchau.